sobre secante. A secante é uma função trigonométrica, por definição. Ela sempre vai ser uma função que ela é a função recíproca do cosseno. O que isso significa? Quer dizer o seguinte, dado um triângulo retângulo, o cosseno desse ângulo alfa vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, para achar o secante desse ângulo alfa, vai ser a recíproca dessa função aqui, vai ser y sobre z. Ou também, ela vai ser representada como secante do ângulo alfa 1 sobre o cosseno desse ângulo alfa, desse mesmo ângulo. Aí, por essa definição, a gente calcula sempre a secante a partir do cosseno, ou calcula como recíproca do cosseno, o inverso dela. Eu vou explicar para vocês como é que ela aparece no círculo trigonométrico, tá? Temos aqui os eixos, né, x e y, e o círculo. E aqui foi traçada a tangente. O que é a tangente? É a reta que toca o círculo em um único ponto, que vamos chamar aqui de E, tá? A partir desse ponto, nós podemos puxar o raio do círculo, que começa na origem e termina em M, né? Tendo o triângulo retângulo com o ângulo de 90 graus, né? E o ângulo alfa. Como é que nós vamos encontrar a secante, né? A secante, ela tem essa extensão aqui, né? Então, ela inicia aqui na origem e termina onde a tangente toca o eixo x. Né? Tem dois casos, né? Tem dois casos em que nós não vamos ter a secante, a secante de alfa. Tem dois casos em que nós não vamos ter a secante. No caso em que M estiver aqui, nós não vamos ter uma secante, né? Porque é a tangente, então ela estaria aqui. Então nós não podemos ter uma secante aqui. Ou aqui, nesse ponto, tá? Se a tangente estiver aqui no eixo x, ela vai valer um positivo. Se estiver desse lado, né, ela vai valer um negativo. Com relação aos sinais, no primeiro quadrante vai ser negativo, no segundo quadrante vai ser positivo, aqui no terceiro também vai ser negativo e no quarto vai ser positivo também. Certo, então, eu vou provar a definição da secante. Bom, provando a definição. Eu vou ter duas hipóteses aqui que eu vou usar, né? Duas coisas que eu já sei que é verdade, que eu vou usar para provar a secante, né? Que no caso a secante é o inverso do cosseno. Então aqui, relação trigonométrica fundamental, que nós vimos na aula anterior, né? Que é cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual x aqui é um ângulo qualquer. Formado, contém o seno e o cosseno. A relação trigonométrica da tangente vai ser a tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Então aqui, ó, por exemplo,
a tangente desse ângulo alfa, no caso aqui ali é um ângulo x, mas enfim, a tangente desse ângulo alfa, ela vai ser, obviamente, né, cateto oposto sobre o adjacente. No cateto oposto aqui, eu tenho valores no seno. O cateto oposto vai me dar o valor do seno desse ângulo alfa. E o cateto adjacente vai me dar o valor do cosseno. Ele está aqui. Então, aquilo ali é válido. Tá. Então, eu quero provar a relação trigonométrica da secante. Da secante. Então, eu vou fazer aquilo ali, chegar aqui. Certo? Então, primeira coisa, tem que falar que isso aqui é a mesma coisa aqui. Secante ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno de x. Não podia muito bem falar que era igual a 1 sobre cosseno de x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir a tangente aqui, por exemplo. A tangente é... Primeiro eu vou fazer assim, eu vou tirar o quadrado dos dois lados. Porque raiz de 1 é 1, então eu vou colocar a raiz em todos. Tirar o quadrado. Então secante de x vai ser igual a tangente de x mais 1. Certo? Aqui eu tenho tangente de x. Só que eu tenho ali também que eu já sei que a tangente de x é o seno sobre o cosseno. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir apenas. Né? Eu substituir uma coisa que eu sei que é certa por uma coisa que eu quero, dentro dela, uma coisa que eu quero provar aqui. No caso ficaria secante de x igual a seno de x sobre cosseno de x. E obviamente, né, mais 1. Certo? Aqui, o que eu tenho que fazer aqui, né? O que eu tenho que fazer aqui? Para conseguir tirar o cosseno do denominador. Não. Para conseguir tirar o cosseno do denominador. Mínimo. Isso. Tá, vamos definir. Aqui eu usei a definição, a relação trigonométrica da tangente. Certo? Aqui eu vou tirar o MC. Tá, tirando o MC eu vou ter secante de x vai ser igual a... aqui o mínimo, eu desconcordo que é cosseno de x, certo? Sim. Então tá. Então cosseno de x dividido por cosseno de x, 1 vezes seno de x. Então vai lá, seno de x. Peraí. Seno de x. Tá. Então, cosseno de x aqui eu tenho 1, né? Também. Cosseno de x dividido por 1. Cosseno de x. Cosseno de x vezes 1. Cosseno de x. Então aqui vai somar cosseno de x. E o meu denominador vai ser o cosseno de x, que é o meu mínimo múltiplo comum. Tá, e agora o que eu vou fazer ali? Eu vou usar essa relação que eu tenho aqui, né? A relação trigonométrica fundamental. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que secante de x ela vai ser igual. Se aqui o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, o que acontece se eu somar cosseno ao quadrado de x dos dois lados? Não, aliás, diminuir cosseno ao quadrado de x dos dois lados. Eu vou ter essa relação, ela vai ficar assim, ó. Então vou diminuir dos dois lados cosseno ao quadrado de x. Mas assim, eu vou diminuir e já tira da raiz, ó, os dois lados. Ele vai ficar igual a 1 menos cosseno de x. Certo? Então eu tenho ali o seno. Eu posso substituir esse cosseno aqui, esse valor do seno aqui dentro, porque eu sei que é verdade. Então eu posso substituir. Então eu vou substituir lá. O seno de x, então, meu seno de x vai ser 1 menos cosseno de x mais cosseno de x
tudo isso sobre cosseno de x, certo? Menos cosseno de x mais cosseno de x? Zero. Nada. Zero. Exatamente. Então eu vou ter lá, se eu tirei isso aqui, somei os dois aqui, eu vou ter aqui 1 sobre cosseno de x. Conforme eu queria demonstrar. Então isso aí, eu provei que essa relação trigonométrica da secante é válida pela definição da secante. Marcelo. Então, conforme seja canteiro, como é que eu começo mais ou menos esse exercício? Mas é assim. E o que é cateto? Na verdade, a gente vai ter que usar o cateto adjacente. Ó, o que é isso? Cosseno. Então, eu vou pegar o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Qual é o cateto adjacente? Então, 5. Hipotenusa? 3. Achei o cosseno do ângulo alfa. Agora, qual é o próximo passo para resolver? Inverso desse valor. Qual que é o inverso desse valor? É a secante de alfa, certo? Qual que é a fórmula da secante de alfa? 1 sobre cosseno de alfa. Aqui, secante vai ser o quê? 1 sobre 5 sobre 3, certo? Fazendo isso daqui, ele vai ficar o quê? Multiplicando vai ficar o quê? 3 sobre 5. Certo? Então aqui, 13 sobre 5 é o inverso do cosseno. Ou seja, chama de secante, certo? Aqui, fazendo essa conta, vai dar 2,06 dentro. Isso sobre 5 sobre 13. Essa é 13 sobre 5. 3 sobre 5 dá. Vou fazer aqui para o nosso curso. 13 sobre 5 dá 2,06. 2,6? Tá, 2,6. Aí, isso daqui, 5 sobre 13, dá 1 sobre